sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia. A paz do Senhor Jesus, já está chegando, glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão Aleluia, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, missionária Gleice. A paz do Senhor Jesus, levita Ângela, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Vamos esperar mais um pouquinho para o povo estar entrando. Uma noite de bênção, uma noite de vitórias em nome do Senhor Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, Glória, glória a Deus, aleluia, Senhor, Espírito Santo de Deus, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, descendente de Davi, em nome do Senhor o Jesus. homem mais notável. Ele ama A paz do Senhor Jesus, Ana Cristina, Regis Araújo, oh glória a Deus, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A nossa preleitora já está conosco também. A levita Ângela, daqui a pouco estará louvando, estará conosco também. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ser uma noite muito, mas muito especial. Cheio do poder de Deus, cheio da unção. Porque Deus habita em meio aos louvores e Deus faz milagres através de sua palavra. Nessa noite nós teremos louvor e Deus habita no meio dos louvores. Nessa noite nós teremos a palavra de Deus, aquela palavra que cura, aquela palavra que sara, aquela palavra que liberta. Deus está conosco nessa noite e eu creio nas maravilhas e prodígios que Deus irá fazer aqui hoje conosco. Basta apenas crer e ter fé, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Vamos esperar mais um pouquinho, em nome de Jesus, para nós iniciarmos oficialmente a nossa live em oração. Mas que ruge o leão nessa noite, o leão da tribo de Judá, que ruja esse leão no meu, no seu e em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vamos buscar a presença do Senhor nessa noite? Eu já saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão aqui conosco nessa noite, onde Deus, eu creio, que vai falar, mas muito no meu, no seu e nosso coração. Enquanto oramos, vai compartilhando, vai deixando seu like, vai deixando seu pedido de oração nessa noite. Convide o irmão para estar assistindo essa live. Eu creio que Deus tem muitas coisas para falar no meu, no seu e nossos corações. Deus já se faz presente, porque a palavra de Deus nos diz: onde tiver duas ou mais pessoas falando seu santo e poderoso nome, ali ele já se encontra presente. E se Deus está presente, o Filho também está, e o Espírito Santo também está. Então, tenha certeza, hoje teremos cura, hoje teremos libertação, hoje vai ter feridas do coração saradas, porque eu creio no manifestar do nosso Deus, eu creio na unção de cura, na unção de libertação, no dom da prosperidade que é dom de Deus. Por que não? Deus dá um dom da prosperidade para mim e para a sua vida. Eu não sei o que você está buscando nessa noite, eu não sei o que você deseja para essa noite, mas nós estamos iniciando a nossa live oficialmente agora. Ainda há esperança, ainda há esperança. Deus tem muitas coisas para falar no meu, no seu e nossos corações. Vamos fortalecer a nossa esperança de um dia melhor, a nossa esperança em vitórias, a nossa esperança que nós depositamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eles já se fazem presente aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nesta noite. Para que essa live venha a ser abençoada, temos que buscar a presença do Senhor, mesmo sabendo que Ele já está conosco. Mas Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir o teu agradecimento nessa noite. Então use os seus lábios, fale o que o seu coração está cheio nesse momento. E eu creio que Deus vai te visitar. Melhor ainda, Deus já te visitou, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui na sua santa e agradável presença, meu Pai, orando e clamando, glorificando, meu Pai, e exaltando o seu santo e poderoso nome. E nós cremos, Pai querido e amado, que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos, Pai querido e amado, que o Senhor dá vigor ao cansado. Nós cremos, Pai querido e amado, que o Senhor faz o paralítico andar, que o Senhor faz o cego enxergar, que o Senhor faz o mudo falar. Nós acreditamos, Pai querido e amado, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, Senhor meu Pai. Nós acreditamos e cremos, Senhor meu Pai, que o Senhor faz o melhor para a minha vida e para as nossas vidas, Senhor meu Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade, Pai querido e amado, excede em excelência a nossa vontade. Pai, nós somos seres humanos falhos, Pai, pecadores errantes, Senhor meu Deus. Mas mesmo assim, pela Tua misericórdia, Pai querido e amado, pelo Teu amor, nós estamos salvos na Tua presença. O Senhor nos deu livre arbítrio, Pai, de escolher as trevas ou a luz, de escolher, Pai querido e amado, as bênçãos ou as maldições. O Senhor, Pai querido e amado, nos deu livre arbítrio de seguir os caminhos e ensinamentos de Jesus ou seguir o que o mundo quer nos ensinar. Pai, a Tua vontade é que todos nós venhamos se render ao Senhor, a Tua palavra, Pai. Que todos nós venhamos declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus,
nós estamos nesse momento, Pai querido e amado, entregando a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Novamente, não é somente, Pai querido e amado, quando nós descemos pelas águas, não é somente, Pai querido e amado, quando nós iniciamos a caminhada com o Senhor, porque o dia mau vem todos os dias, os momentos ruins acontecem todos os momentos, porque a Tua palavra já diz: basta o Teu mal a cada dia. Mas Jesus nos ensina que Ele venceu o mundo e nos deu o mesmo poder para sermos mais do que vencedores. Ó Pai querido e amado, da mesma forma que Jesus falou para Paulo: apenas a Tua graça lhe basta, a minha graça lhe basta, nós também, Pai querido e amado, apenas Sua graça nos basta. Do mesmo jeito que Moisés, Pai querido e amado, em oração, falando face a face com o Senhor, falou e declarou: não permita que eu saia daqui se a Sua presença não estiver comigo. Nós também, Pai querido e amado, não queremos dar um passo sequer se a Sua presença não for conosco, se a Sua presença não estiver conosco. Ó Pai querido e amado, é no santo e poderoso nome do Senhor Jesus que nós declaramos, Pai, bênçãos sem medidas, meu Pai querido e amado, em todas as vidas aqui presentes. Senhor meu Deus e meu Pai, eu não sei o que cada um está necessitando nessa noite, eu não sei o que cada um precisa nessa noite, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: que todos nós, sem exceção, necessitamos da Tua presença, necessitamos do Teu amor, necessitamos, meu Pai, do Teu agir em nossas vidas. Então, Pai querido e amado, visite cada lar, meu Pai, aqui representado, meu Pai. Visite cada lar, meu Pai querido e amado, das pessoas que ainda irão assistir essa live. Visita, Pai querido e amado, no lar, Pai querido e amado, que precisa ter cura, venha curando. No lar que precisa, meu Pai querido e amado, de ter libertação, venha libertando. No lar, Pai querido e amado, que tem depressão, tem mágoas, Pai querido e amado, venha sarando. Pai, muitas pessoas não conseguem liberar o perdão. Toca, meu Pai, nesses corações. Tira esse coração de pedra, meu Pai, e coloca o coração do Senhor, meu Pai, o coração de carne, Senhor, meu Pai. Tem muitos corações duros, Pai, porque a vida, a dificuldade endureceu, Senhor, meu Pai. Mas somente a Tua palavra pode amolecer esse coração. Somente o Teu agir, Pai querido e amado, pode mudar essas histórias. Pai, muitas pessoas vão adentrar ou já adentraram nesta live querendo respostas, querendo que o Senhor venha falar com eles. Pai, fala conosco nessa noite. Seja a Tua vontade e não a nossa, Pai. Eu já apresento a vida, meu Pai, da levita Ângela Maria, que estará daqui em instantes ministrando louvores e adoração, meu Pai. Que o Senhor venha encher o coração dela, meu Pai, de uma unção tão grande, Senhor, meu Pai, que quando ela começar a louvar, cadeias serão quebradas. Quando ela começar a louvar, vai ter pessoas batizadas pelo Espírito Santo. Quando ela começar a louvar, Pai querido e amado, terá pessoas curadas, Pai, pessoas libertas, porque o Senhor é que habita no meio dos louvores. Então use, Pai, a voz da sua levita. Pai, eu apresento a vida dela no Teu altar, Senhor meu Deus. Da mesma maneira eu apresento a vida, meu Pai, da nossa preleitora dessa noite, meu Pai, a missionária Cleice Paula, Pai querido e amado, que estará trazendo uma palavra para os nossos corações. Que esta palavra venha em encontro, meu Pai, às nossas vidas. Que esta palavra, Pai querido e amado, venha trazer esperanças, meu Pai, para todos nós nesta noite. Porque a esperança vem do Senhor, meu Pai. A esperança está no Senhor, meu Deus. A esperança é o Teu agir. A esperança é o Teu manifestar.
A esperança, Pai querido e amado, vem somente do Senhor. Pai, que não seja o homem, não seja a mulher falando, mas sim o Seu Espírito Santo impactando as nossas vidas. Pai, eu lhe peço, use a levita Ângela da maneira que lhe apraz. Usa a missionária Cleice, meu Pai, da maneira que lhe apraz, Senhor, meu Pai. Que os nossos ouvidos não estejam tampados, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Que os nossos olhos não estejam fechados, Pai, para ver as maravilhas do Senhor. Que as nossas pernas não estejam paralisadas, meu Pai, para nós continuarmos caminhando diante do Senhor, meu Pai. Deus, eu entrego a minha vida e a vida de todos, Pai, que estão assistindo esta live, meu Pai, em Suas mãos, porque não existem mãos mais poderosas do que do Senhor para cuidar de cada um de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Pai querido e amado, é o Deus do impossível, Senhor meu Pai. É o Deus que realiza sonhos, Senhor meu Pai. É o Deus, meu Pai, que transforma a vida, Senhor meu Deus. É o Deus que está presente, é o onipotente, é o onisciente, Senhor meu Deus. E eu creio, Senhor meu Pai, que o Senhor vai fazer maravilhas e prodígios nessa noite. Oh, aleluia, Senhor meu Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Então creia que o Espírito Santo está aqui. Ele não desistiu. Sua destra o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Ele não desistiu de você. É o Deus do impossível. Sua destra o Deus impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível me faz prevalecer. O Deus do impossível que não desiste de um filho seu. O Deus impossível está aqui neste lugar para falar no meu, no seu, em nossos corações. É o Deus do impossível. Ele quer falar no meu, no seu coração nessa noite. É o Deus do impossível que vai mudar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu já peço para a levita Ângela estar se preparando para estar ministrando louvores e adoração. Enquanto ela se prepara, eu quero deixar 2 versículos para o meu, para o seu e para os nossos corações nessa noite. O tema de nossa live é: ainda há esperança, unção dobrada, a capa de Elias. Veja o que diz em 2 Reis, capítulo de número 2, do verso 14 ao 16. E tomou a capa de Elias, que lhe caía, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Nós sabemos que Eliseu andava com Elias. Elias se tornou um excelente professor para Eliseu. Eliseu viu como Deus usava Elias. E isso foi enchendo o coração de Eliseu da presença do Senhor. Mas Eliseu queria mais. Quando Elias falou que iria subir ao Senhor, Eliseu quis acompanhar Elias. Mas Elias várias vezes falou para Eliseu: fique aí, pare aí. Mas Eliseu, ele tinha esperança. Eliseu queria algo a mais e pediu que tivesse a unção dobrada. Elias falou para Eliseu: o que tu pedes é muito difícil, mas se você veres eu subindo e a capa lançada sobre ti, isso quer dizer que você obteve o que desejava. E Eliseu obteve. A capa de Elias caiu sobre Eliseu. E Eliseu, quando pegou esta capa, ele falou: ó Deus de Elias. E bateu sobre aquelas águas e se abriu aquele mar. Era a presença de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, o que eu quero começar falando para você nessa live, com a unção de Deus, com o poder de Deus, com o temor a Deus, o mar vai se abrir. Você vai ser muito usado, porque Deus quer fazer maravilhas e prodígios em minha, em sua, em nossas vidas. Eu já estou chamando, convidando a levita Ângela para estar
louvando ao Senhor nessa noite. E eu já começo perguntando a ela: ainda há esperança? Levita Ângela, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Ainda há esperança, Levita Ângela? Ainda há esperança, glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor William, né, pelo convite. E que Deus abençoe a todos dessa live. Que eu sei que ainda em vossos corações ainda há esperança. Mesmo passando por provas, mesmo assim estando muitas vezes tristes, mas não esqueça que Jesus é a nossa esperança, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe também a missionária Gleice, né? Que é uma mulher abençoada por Deus, que vai trazer a palavra daqui a pouco. Deus continue abençoando ela grandemente. Pastor Edmilde, Ana Cristina, Deus abençoe a todos que estão nessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Amém. Eu vou ler uma passagem aqui que se encontra no livro de Salmos 39, que fala sobre brevidade de vida. Que aqui eu vou falar só um versículo. O 7, que diz assim: agora, pois, o Senhor, espero eu, a minha esperança está em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte. Aleluia, Jesus. Vamos estar adorando ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Os corações nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrota e desilusões. Parece até que Deus se esqueceu e não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. Mas Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. No silêncio Ele vai agir. Glória a Deus. Silêncio, Ele trava tua fé. No silêncio, saiba que contigo é. No silêncio, Ele vai agir. Silêncio, Ele vai te sustentar. No silêncio, o teu pranto vai cessar. No silêncio, tem que adorar. E chegar. Oh, aleluia, vai cair e cantar, vai cair. E Eclesiastes 8:6 diz assim: portanto, há uma hora certa, também a maneira certa de agir, para cada situação. Glória a Deus. Livre de homem, Amém. enquanto pesa muito sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. No silêncio Deus trabalha por você. Silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. No silêncio não vai te deixar. Ele prova tua fé. No silêncio saiba que continua. No silêncio Ele vai agir.
sustentar no silêncio. O teu pranto vai cessar no silêncio. Tem que adorar. O teu milagre chegar. Silêncio, ele prova tua fé. No silêncio, saiba que continua. No silêncio, Deus vai agir. Silêncio, ele vai te sustentar. No silêncio, o teu pranto vai cessar. No silêncio, tem que adorar. O teu milagre chegar. Glória a Deus. Tem que para todo o propósito que nós nos temos, amém? Glória a Deus. Tem que adorar, aleluia. Deixa Deus te usar, levita. Vamos continuar adorando a Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ainda existe solução. Jesus Cristo te criou. Não foi para te ver sofrendo tanto assim. Jesus é o teu Salvador. Não tem problema que não tem solução. Jesus te fez amigo pra ser campeão. Ninguém vai te entender. Teus inimigos podem até te ver no chão. Mas te levanta com o poder da vida do Senhor. O mal tem que sair. E quando Deus levanta, nossa, quando o inimigo pensa que se derrubou, a sua força parece que está morrendo. Parece que o inferno já se levantou. No presente do Senhor já é gente. E nessa hora do socorro perguntar. E no silêncio Deus começa a trabalhar. Quando a barreira mesmo cair, o mago faz você sorrir. Levanta com poder, da vida do Senhor, o mal tem que sair, e quando Deus levanta, que possa ir com ele, quando o inimigo pensa que se derrubou, a sua força parece que está no fim, parece que o inferno já se levantou. É nessa hora que o socorro pega. E no silêncio Deus começa a trabalhar. Quando a barreira não muda, aí o mar se abre essa barra do céu.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Hoje nós estamos falando sobre barco, sobre mar, né? E nós queremos que Jesus está no barco. Mesmo que você ache que está tudo perdido na sua vida, você não desista, não olhe para trás, porque Jesus está no seu barco. Mesmo que você esteja naufragando, mesmo que você esteja no mar, o que você pense que não tem ninguém ali, mas Jesus está contigo, amém? Glória a Deus. Ele está ali, segurando ali na manivela, te ajudando, te auxiliando e cuidando de você o tempo todo, amém? Glória a Deus, creia nisso, que Jesus é contigo. Então, quer dizer, pelo que a Levita falou, ainda há esperança, então. Ainda há esperança. Ainda há esperança daquele que olhar para o céu, porque Jesus está sentado ali, olhando para todos nós, né? Cuidando de todos nós. Não importa se é enfermidade, se é problema com vício, ainda há esperança. Ainda haja esperança e que ruja o leão. Me convenceu. Há esperança em nome do Senhor Jesus. Oh, glória Ainda a há Deus. esperança. Jesus é a nossa solução, Jesus é a nossa resposta, Jesus é o nosso guia, Jesus está no nosso barco, então não devemos desistir. Né? Então ainda há esperança para todas as coisas nesse mundo. Porque se há esperança para a vida, há esperança para a morte. Então não devemos desistir nem olhar para trás. Ainda há esperança. Por isso que está escrito na Bíblia, somos mais do que vencedores, né? Então, ainda há esperança. Ainda há esperança. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. E eu já faço o convite para a próxima terça. Se Jesus não voltar antes, né? Eu faço o convite para a próxima terça. Estaremos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, Levita. Que Deus abençoe grandemente cada um. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É bom louvar o Senhor. É bom buscar a presença do Senhor. É bom buscar. E também é excelente receber a palavra de Deus. Deus já falou conosco através dos louvores. Usou a Levita Ângela para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que está tirando a sua esperança? O que está te incomodando nesta noite? É momento de nós orarmos, pois daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu vou chamar a missionária para estar ministrando a palavra para o meu e para o seu coração. Mas Deus vem preparando o caminho. Preparou com uma saudação inicial, com louvor. Vai preparar agora com a oração. Para quando chegar o momento da palavra, todos nós estamos preparados para ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim e para você nessa noite. É apenas o início. Deus falou com você, eu sei, em meio ao louvor. Deus falou com você. Falou comigo. Então eu sei que falou com você também. Vamos orar? Eu convido você, meu irmão, minha irmã que está assistindo a live nesse momento. O que é impossível para você? O que está tirando a sua esperança nessa semana, nesses meses, ou até anos? O que vem colocando desânimo em tua vida? Vamos orar. Apresente isso a Deus agora. Eu não estou pedindo para você apresentar para o homem, não. Apresente para Deus. Fala, Pai, olha o fardo do que eu estou carregando. Olha essa peleja que eu estou vivendo. Porque Deus está falando que a peleja não é sua. Deus fala para mim e para você que Ele dá ordem aos seus anjos para guerrear por nós. A peleja não é sua, irmã. A peleja não é sua, meu irmão. Entregue para o Rei dos Exércitos. Entregue para o Rei dos Reis.
para o médico dos médicos, para o advogado do advogado, para o engenheiro dos engenheiros. Entregue na mão dele, para o arquiteto dos arquitetos. Porque Deus, ele é tudo. Deus é um engenheiro, Deus é arquiteto, Deus é carpinteiro, Deus é médico, Deus é advogado. Deus pode mudar a sua história, meu irmão. Deus pode mudar a sua história, minha irmã. Coloque a tua fé em ação. Apenas creia. Somente creia. Porque quem crê verá a glória de Deus. Vamos apresentar? Vamos apresentar agora. Eu vou interceder aqui. E você vai apresentando. Você vai falando com Deus. É momento de buscar. É momento de orar. Busca. Fala de todo o seu coração. Se tiver que ajoelhar, você se ajoelha. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que pular, você pula. Se tiver que gritar, você grita. Mas fale com Deus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos entrando na Tua presença neste momento, Pai. Orando, clamando e bendizendo o Seu grande e poderoso nome. Pai, o Senhor é o mesmo Deus de Davi que derrotou aquele gigante. Pai, o Senhor é o mesmo Deus de Daniel que fechou a boca dos leões. Pai, você é o mesmo Deus, meu Pai, de Ana, que colocou fertilidade no seu ventre. Pai, o Senhor é o mesmo Deus de Abraão. Pai, o Senhor é o mesmo Deus de nossos antepassados que venceram, meu Pai, através da fé. Porque em Hebreus capítulo 11 nos ensina isso. Que a fé traz à existência as coisas como já se fossem. E os antigos alcançaram o testemunho através da fé. Pai, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Os mesmos milagres que o Senhor fez ontem, o Senhor faz hoje, o Senhor faz amanhã. Basta nós crermos, porque Jesus deixa bem claro em várias passagens: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Pai, nós estamos colocando a nossa fé em ação agora. Estamos apresentando, Pai querido e amado, tudo aquilo, Senhor meu Pai, que está entristecendo nossos corações, que está querendo tirar a esperança de nossas vidas. Nós estamos apresentando ao Senhor, Pai querido e amado, porque somente o Senhor, meu Deus, pode mudar as histórias. Somente o Senhor, Pai, pode mudar as vidas. Então, Pai, cura aonde precisa ter cura. Liberta aonde precisa haver libertação. Sara aonde precisa, meu Pai, ter esse saramento do Senhor. Pai, exorte aonde tem que ser exortado. Pai, corrige aonde tem que ser corrigido. Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador que está entre nós, fale conosco. Porque como está escrito em Gênesis, o mundo era sem fome e vazio. Existem muitas pessoas assim, Pai, sem forma e vazia, porque perdeu a esperança. A tua palavra diz em Gênesis, meu Pai, que havia trevas e havia abismos. E quantas pessoas, Pai querido e amado, estão em meio em trevas, cada vez mais se afundando, meu Pai. E esse buraco parece que não tem mais fundo, Senhor, meu Pai, está no abismo.
Mas quando oramos, meu Pai, quando nós conversamos com o Senhor, quando temos intimidades com o Senhor, Pai, o Senhor diz, haja luz. E isso agrada ao Senhor, porque quando o Senhor fala, haja luz em nossas vidas, é um milagre que estamos recebendo, é um milagre que está chegando em nossas vidas. Pai, haja luz do Senhor em nossas vidas. Deus lindo e Deus poderoso, venha fazer o que te apraz, venha fazer a tua vontade, Pai. Deus lindo, Deus poderoso, nós agradecemos, meu Pai, por o Senhor ouvir a nossa oração. Nós agradecemos, Pai, por o Senhor ter ouvido o nosso clamor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor fez mais do que pedimos ou pensamos. E nós profetizamos que todos são mais do que vencedores. Nós profetizamos que os lares receberam cura. Nós profetizamos que os lares estão libertos. Nós profetizamos que houve cura, que houve libertação. Nós profetizamos na vida do irmão, porque eu creio que tem pessoas profetizando em nossas vidas também. Aquele que abençoa é abençoado. E eu creio que essa corrente de bênção que está dentro nesse momento, todos, sem exceção, está sendo abençoados em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler 2 versículos. Eu já peço para a missionária Gleice se preparar, que eu já vou chamar daqui 1 minuto, porque chegou a hora. Chegou a hora, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Chegou a hora de recebermos a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, meu Pai, a missionária nessa noite. Porque que está escrito em Mateus, capítulo 22, no verso 37. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ame o teu Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque você fazendo isso, meu irmão, você fazendo isso, minha irmã, você está mostrando que há esperança. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está mostrando para o Senhor que Ele é tudo em sua vida. Quando você ama teu próximo como a ti mesmo, você está fazendo bem, porque você não quer fazer o mal para você. Você não quer machucar a si mesmo. Então se ame, meu irmão. Se ame, minha irmã. E você vai ver maravilhas e prodígios acontecendo em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glórias, glórias a Deus. Já estou adicionando a preleitora dessa noite. E eu creio que Deus vai usar grandiosamente. A paz do Senhor Jesus, missionária. A paz, pastor, tudo bem? Tudo bom? É um prazer enorme conhecer a missionária. É um prazer enorme ter a missionária aqui nessa noite para trazer uma palavra para os nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida da levita Ângela, que quando eu falei, precisamos de uma preleitora, ela falou, já sei quem.
já tocou no coração que Glória a seria Deus, a glória a Deus missionária por isso. que ia trazer uma palavra para o meu, para os nossos corações. Seja bem-vinda, missionária. E eu começo perguntando para a Amém. missionária: ainda há esperança? Ainda há esperança. Pastor, eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus pela vida, né, do pastor, pela vida da Ângela. Eu louvo a Deus por este ministério que é tão abençoado pelo Senhor. Me agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e que nessa noite o Senhor venha falar as nossas vidas, né? Porque muitas vezes a gente está no caminho e muitas vezes a gente não consegue entender exatamente o que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor, ele vai nos instruindo, seja na palavra, seja na oração, ele vai nos revelando, né? E nessa noite, o Senhor deu uma palavra que fica ali no livro de João, no capítulo 11, que é uma passagem bem conhecida, né? Que fala sobre a morte de Lázaro e que diz assim: Glória. João 11. um homem Glória. tá dando para ouvir bem o áudio? Amém. Tá assim. Amém. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e o enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? E Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele tivesse falado do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa palavra, ela é bem conhecida, né? Quando ali a gente sabe que Jesus, ele era muito amigo de Lázaro, né? De Marta e de Maria. E a palavra nos diz que ele amava aquela família. Só que ele não estava mais ali, né? Na cidade de Lázaro. E aí veio acometer Lázaro uma doença, que ele estava muito doente. Então, a esperança deles era o quê? Cristo. Vamos chamar Jesus. Porque aqueles homens, aquele povo daquela cidade, sabia que Jesus, ele já tinha curado um cego. Eles já sabiam os milagres de Jesus. Então, quando aconteceu isso com Lázaro, o que eles pensaram? Vamos chamar Jesus porque Lázaro vai ficar bem.
E assim, a esperança estava quando Jesus pudesse vir logo, né? E aqui, meus amados, Jesus fala que não era para a morte, mas era para a glorificação do nome do Senhor Deus. Glória a Deus, Deus. através daquela situação, ele ia mostrar ao povo o poder de Deus. Porque eles já sabiam que Jesus curava. Mas a própria palavra diz que quando Jesus estava naquela cidade, muitas pessoas não aceitaram o que Jesus dizia, o que Jesus fazia. Porque aqui os discípulos disseram para ele, mas vamos voltar? Há pouco tempo o Senhor quase foi morto a pedradas, né? Então aquela cidade não aceitou Jesus. Eles não aceitaram o que Jesus era, o que Jesus fazia. Mas Jesus falou, vamos voltar. Vamos voltar para a Judeia. Meus amados, e quando eu lia essa passagem, e nesse ponto aqui vinha muito forte ao meu coração. Muitas vezes a gente passa por situações em nossa vida e que não foram boas. Muitas vezes situações de humilhação, situações que a gente não esperava. Muitas vezes o Senhor te leva para um lugar e você passa por humilhação e muitas vezes você fala assim, mas Deus, eu estou aqui por um propósito. O Senhor me mandou para cá e aí eu estou passando por isso. Às vezes a gente não entende, né? Mas aí aquela situação passa, ou acontece de você mudar de cidade, e você pensou, ficou para trás. Só que Deus não é Deus de deixar nada para trás, porque Ele trata no profundo. Ele deixa tudo, sabe assim, redondinho? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando eu li essa passagem, que veio assim, vamos voltar para a Judeia, onde eles tinham sido quase mortos a pedradas, e o Senhor falou, vamos voltar, veio assim, ó, a situação que a gente passa, que nos aflige, muitas vezes o Senhor faz a gente voltar. Volta lá. Porque através daquela situação vai ser a glorificação do nome do Senhor. Onde você passou humilhação, é onde o Senhor vai mostrar e vai provar a glória dele através dessa situação. Essa situação que você está passando, que eu estou passando, porque a nossa vida não é fácil, né, pastor? O Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também vamos vencer, porque tudo está nas mãos dEle. Então tem situações que o Senhor vai fazer de volta, mas não é para a morte, mas é para a glorificação do nome dEle. E muitas coisas Ele permite que aconteçam novamente em nossas vidas, para nos ensinar a confiar nele, a depender somente dele. Às vezes a gente quer se apressar a fazer com as nossas mãos, mas o Senhor, ele solicita confiança, confiança da nossa parte. E ali eles foram. E os discípulos, né? Tomé falou assim, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Então, Jesus falou tudo aquilo, mas a confiança deles não estava no poder de Jesus. Eles estavam com os olhos voltados naturalmente. Tanto que quando Jesus falou que Lázaro dorme, eles entenderam que era o sono natural. Eles não tiveram o feeling, né, o que Jesus estava realmente querendo dizer para aqueles homens. E ali eles olharam e falaram assim, vamos lá então morrer com o mestre. Então
A gente quase morreu, agora a gente morre mesmo. Não tem situação que é assim? A gente passou por aquilo, mas aí a gente tem que voltar. Ah, agora não tem jeito, agora a gente morre também. Mas Jesus não queria isso, porque Jesus sabia o que o Pai ia fazer. E ali eles foram para a Judeia. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chegou lá, né? A palavra do Senhor diz que Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas estavam ali com Marta e a Maria. E muitas pessoas iam consolar elas, porque Lázaro já tinha morrido. Mas Jesus sabia que Lázaro já tinha morrido, tanto que ele falou para os discípulos. Mas a esperança deles, como eu disse, era: se Jesus tivesse vindo antes, será que isso teria acontecido? E muitas vezes a gente fica assim, né? Será que Jesus não está vendo? Será que Jesus não está ouvindo? Será que se Jesus chegar agora, isso vai ser impedido? Mas aí Jesus fica lá só esperando o tempo. A Levita Ângela falou sobre o tempo, né, já no dia de hoje. E é verdade. Nada acontece por um acaso. E nada acontece fora do tempo de Deus. Muitas vezes, quando Jesus chegou lá, pessoas poderiam estar murmurando: nossa, mas agora que Jesus veio, depois que ele já morreu, já está fédido, já está enterrado, agora não adianta mais nada. Para que ele veio aqui? Não é? Então, Jesus foi já sabendo de tudo isso e sabendo que aquela família, muitas pessoas gostavam muito deles, né? E quando Jesus chegou, Marta já foi correndo aos pés de Jesus e falou para ele que se ele tivesse chegado lá, nada disso teria acontecido com Lázaro. Mas eu acho tão lindo que Jesus fala para ela, né, que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. E ele perguntou: você crê? E ainda Jesus disse assim para ela, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Forte. Você acredita nisso? O que é que tem morrido na sua vida? O que é que você já colocou um ponto final? Ah, Jesus, eu sei que um dia vai ressuscitar, mas tá muito longe. Mas ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Então, ela falou: eu creio, né? Marta creu. E aí Marta foi chamar Maria. Maria também estava lá, muito triste, né? E também Maria foi e falou a mesma coisa: Jesus, se o Senhor chegasse, não tinha acontecido nada disso. Por quê, meus amados irmãos? Até hoje, quando você fica sabendo que alguém está enfermo, a gente levanta um clamor, a gente ora, porque a nossa esperança está enquanto a vida. Mas quando a gente recebe a notícia, entrou em óbito, é como se toda aquela nossa expectativa morresse junto. Acabou. Foi. Não tem mais o que fazer. O que se faz na morte? Mas o Senhor, Ele nos mostra o contrário. Que se Ele quiser dar vida, Ele vai dar vida. E o que é morte, é para a morte. Só que mesmo na morte, é para a glorificação do nome dEle. Porque a palavra do Senhor também diz que aquele que morre, né, em Cristo, ele viverá para sempre, ele terá a vida eterna.
Então, tem muitas coisas também em nossa vida que a gente acha que morreu, mas não morreu, está só adormecido. Porque no tempo do Senhor, ele vai vir e vai ressuscitar. Jesus, ele tem poder para isso, para ressuscitar todas as coisas. E ali, a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava com Maria, e Maria também falou aquilo para ele, né? Que Jesus, se ele estivesse lá, ele não teria morrido. E ela chorou, e todo o povo ali chorando. O Senhor se comoveu e chorou. Mas aí a gente pergunta, nossa, mas Jesus não sabia que ele ia ressuscitar? E por que ele chorou? Amados, Jesus estava como homem. Ele sentiu a dor daquele povo. Ele sentiu a dor daquela família. Ele sabia que Deus ia se manifestar, mas Jesus, ele sentiu. E eu entendo aqui que Jesus, ele sente as nossas dores. Mesmo quando a gente não tem palavras para dizer para ele, ele sabe a nossa dor. E ele se compadece também com a nossa dor. É por isso que ele, né, é o nosso intermediador com o Pai. Por isso que ele desceu, para que nós possamos falar com ele. E ele, através do Pai, ele vem com um milagre, em nome do Senhor Jesus. E ali Jesus perguntou, onde vocês o sepultaram? Vem ver, Senhor, responderam. E aí Jesus fala assim, ó, Jesus foi até o lugar onde estava sepultado Lázaro. E aí Jesus falou assim, olha, tirem a pedra. Mas Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E aí Jesus respondeu para ela, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? É muito forte isso quando Jesus fala, porque Jesus já tinha falado isso lá no início. E ela falou assim, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas será que ela creu mesmo? Será que ela estava ainda no natural dela? E o Senhor o tempo todo, ele estava mostrando que iria acontecer algo sobrenatural. Amados, os nossos olhos têm olhado o natural. Os nossos olhos têm visto o impossível. Os nossos olhos têm visto que já morreu, cheira mal, não tem mais o que fazer. Mas aí Jesus um dia te perguntou assim, se você crê, verás a glória de Deus. Você crê? E aí a gente fala, eu creio. Só que aí quando a gente está perto do sobrenatural, a gente quer limitar Deus. Verdade. A gente limita ele. A gente olha e fala assim, mas Senhor, olha o que a gente fala para Jesus. Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. O que a gente tem limitado a Deus? Ele não diz na palavra dele que não há nada demasiadamente difícil para ele? Mas o que a gente tem colocado? Muitas vezes a gente recebe uma palavra do profeta e a gente fala assim, amém, eu recebo, tomo posse. Mas quando está próximo de acontecer, a gente coloca tanto impedimento, tanta coisa para Deus, mas Deus, olha, a pessoa o profeta fala assim, você tem um chamado. Aí a pessoa fica naquela expectativa, né? Quando será? Quando será? Quando será que eu vou viver o propósito?
quando ela está para viver o propósito, ela começa a colocar um monte de impedimento. Mas Deus, olha como que eu estou. Olha como que eu sou. Olha isso. Olha aquilo. Olha a minha casa. Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar aquilo? Aí Deus fala assim, eu não te disse que se crês verás a glória de Deus? Porque o Senhor é um Deus que trabalha, amados. Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe. Mas o Senhor, quando Ele vem para agir, Ele não olha nada disso. Ele sabe que eu e você somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. E a glória dEle vai ser manifestada independente de qualquer situação. Independente do jeito que você tiver, a glória dEle será manifestada em nome do Senhor Jesus. E aí quando Jesus chegou lá onde Lázaro estava, Ele falou, tire a pedra. Que pedra nós temos colocado? Olha, imagina o sepulcro. Lá estava Lázaro, todo enfaixado, lá dentro, morto, fedido já, né, já entrando em decomposição. Mas Jesus fala, tira a pedra. E era uma pedra pesada na época, né, que lacrava o sepulcro. Tire a pedra. Muitas vezes em nossas vidas a gente tem colocado pedras. E essas pedras não têm deixado ressuscitar. Forte. Jesus poderia falar assim, olha, Lázaro, sai para fora. Mas a pedra estava lá. Como que Lázaro ia sair para fora? Ele ia ficar vivo, mas lá dentro? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer nessa noite? Tem coisas na nossa vida que estão mortas. Mortas espiritualmente, mortas visualmente, situações, sonhos, projetos, e a gente já colocou lá no fundo do sepulcro e já cheira mal, não tem mais o que fazer. Só que Jesus, ele quer ressuscitar, ele quer tornar vida aquilo que está morto. Mas para isso, primeiro ele deu uma ordem, tire a pedra. Jesus não ressuscitou a Lázaro antes de tirarem a pedra. A palavra do Senhor diz que só depois que tiraram a pedra, Jesus ordenou, Lázaro, sai para fora. Amadas, isso é muito tremendo. Nós trazemos essa palavra para o nosso dia a dia, para o que o Senhor tem falado. O que nós temos lá enterrado? Que projeto que você tem enterrado? Que sonho que você tem enterrado? Você já enterrou a sua família? Você já enterrou o seu filho? Você acha que não tem mais esperança? Não tem mais o que fazer? Já cheira mal? Já está há tantos dias? Quantas vezes a gente já fala para o Senhor, né? Senhor, quanto tempo mais? Já faz tanto tempo e a minha esperança já está indo. Quanto tempo faz, Senhor, que eu estou nessa situação? E aí a gente vai colocando pedrinha sobre pedra, pedra e mais pedra, até o dia que a gente passa a não lembrar mais. Mas o Senhor, ele chega na cidade, mesmo quando está tudo morto, mesmo quando a esperança já se esvaiu, mesmo quando todos falam assim, ó, acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Se Jesus viesse antes, isso não teria acontecido.
Ah, Deus, aleluia, Jesus. Quantas pessoas estão enfermas, enfermas por dentro e por fora. E aí fala assim, Jesus, o Senhor é um Deus de vida, mas eu estou morta. Tem pessoas que estão mortas, estão todos os dias, levantam, tomam o seu café da manhã, vivem o seu dia a dia, mas quando deitam novamente para dormir, estão mortas. Mortas porque não têm mais esperança, não fazem mais planos. Aí tem pessoas que ainda dizem assim, olha, deixa o amanhã para amanhã, talvez eu nem acorde, então nem vou fazer planos. Mas sabe o que o Senhor diz para você nessa noite? Eu sou o Deus que ressuscita sonhos. Glória a Deus. Eu ainda sou o Deus que capacito você. Eu ainda sou o Deus que quando você era jovem, você tinha um sonho, mas deixou as coisas passando, os tempos passando, os anos passando, porque você não confiou no meu poder, você não confiou no que eu podia fazer na sua vida. Mas eu ainda ressuscito sonhos. Tem pessoas que lá no passado colocaram algo na mão do Senhor e disse assim, Deus, eu queria tanto. Só que passou os anos e hoje essa pessoa fala assim, nunca vai acontecer, porque olha, a minha idade já não é mais para isso não. Só que o Senhor diz para você que ele não é o nosso tempo. Ele é outro tempo, ele é o tempo Kairos. Ele te levanta onde você estiver. E ele diz assim, ó, pega aquele sonho lá do passado, quando você era jovem. Tem pessoas que escreveram algo no papel. Escreveram um projeto no papel e dobrou bem guardadinho e deixou guardado. Tem pessoas que têm aquelas caixas de lembrança guardada lá no guarda-roupa. Deus está falando assim, vai lá naquela caixa, pega aquele papel que você escreveu dos seus planos e apresente para mim. Porque Deus é um Deus que faz as coisas já. Deus não é de ontem nem de amanhã. Deus é um Deus de já. E Ele não olha a sua idade. Não olha o que você perdeu, porque Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus de restituição, e Deus, quando Ele faz, as coisas acontecem no já, e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor diz aqui, ó, que eles tiraram a pedra. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Aleluia! Oh, glória! Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Ele saiu de lá, vamos pensar assim, igual uma múmia, todo enfaixado, as suas mãos, os seus pés, o seu rosto, todo enfaixado. Trazendo isso para o mundo espiritual, amados.
Sabe o que diz aqui? Que nós estamos muitas vezes na casa do Senhor, mas estamos enfaixados. Estamos atados. Há ataduras em nossos pés. Há ataduras em nossas mãos. Há ataduras nos nossos rostos. Que não nos deixam fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não nos deixa ver aquilo que o Senhor nos chamou para ver. Como eu disse, nós estamos vivos e mortos. Estamos em pé, mas estamos enfaixados. Mas sabe o que o Senhor diz? Desenrolem as faixas e deixem que Ele viva. Olha, o Senhor, Ele quer desenrolar nessa noite. Ele quer desenrolar nossas faixas. Aquilo que está te causando surdez, cegueira, aquilo que não te deixa ver, o Senhor é aquele que quer tirar toda a faixa. Os planos que Ele tem na sua vida não estão mortos, ainda está de pé. Mas a situação que você está vivendo não te deixa ver. O Senhor tem falado através da palavra. O Senhor tem falado através de louvores, tem dado direções, mas os ouvidos estão enfaixados com faixas de pano, não consegue ouvir. Aí o Senhor fala, até quando? Até quando as suas vidas estão enfaixadas? Mas o Senhor fala hoje, desenrolem e deixem que Ele vá. Porque o Senhor é um Deus que tira a atadura. O Senhor é um Deus que desarma. O Senhor é um Deus que tira todas as correntes das nossas mãos, dos nossos pés. Jesus, Ele morreu para nós sermos livres. Livres. Livres para sermos livres na nossa mente. Livres de pensamentos contrários. Pensamentos que querem tirar a nossa esperança. Pensamentos que querem tirar a nossa fé. Coisas que querem nos engessar. Amados, o Senhor nos chama nessa noite para um propósito maior, para a glória do nome dEle. Não é sobre mim, sobre você, mas é sobre Ele, porque tudo é dEle para Ele. A glória é dEle. Ele usa situações na nossa vida, sim, para a honra e glória dEle. Aquilo que a gente acha mais impossível é para a honra e glória dEle, porque quando Ele chega no momento certo, as coisas é para já. Jesus poderia ter chegado naquela cidade e não ter ido lá de imediato ver Lázaro. Ah, ele já estava morto mesmo. Deixa eu ficar aqui mais uns dias, não é? Ah, deixa eu aqui ficar falando com Marta e Maria, tentar consolar elas um pouquinho, depois eu mostro, eu falo para Deus, para o meu pai, porque ele já sabia que Deus ia operar. Mas não. Jesus, ele ficou lá, né? Como a palavra disse, que eles chegaram, falaram para Jesus, Jesus ainda ficou 2 dias lá, até poder voltar. E ele ficou só aguardando o momento certo, mas quando ele chegou, ele já foi de imediato. Onde enterraram Lázaro? Onde está o sepulcro de Lázaro? Sabe o que o Senhor nos fala nessa noite? Não importa quantos dias, não importa quantos meses, não importa quantos anos isso está acontecendo na minha e na sua vida. Jesus, quando ele chega, ele já vai com o objetivo certo. Ele já vai lá e pergunta, onde está o sepulcro? E Jesus nos pergunta nessa noite, o que cheira mal? Onde está o sepulcro da nossa vida? O que nós temos enterrado? Mas ele não está perguntando isso à toa.
Porque essa pergunta ele está fazendo justamente para entrar com o objetivo. Porque ele vai na porta do sepulcro e fala, tire a pedra, sai para fora. Ele já vai para ressuscitar. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já vai para ressuscitar, para mostrar que Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é poderoso na nossa vida. Amados, não vamos enterrar o talento que o Senhor nos deu. Não vamos enterrar aquilo que não é para ser sepultado. O Senhor disse que não é para a morte, mas é para a vida. É para a glória do Senhor. Então não vamos enterrar e continuar enterrando o que o Senhor quer trazer à vida. Não vamos ficar colocando impedimentos sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. Mas Ele é poderoso para ressuscitar sonhos. Ele é poderoso para entrar no seu lar. Ele é poderoso para entrar naquela situação que você menos espera. Olha, Deus é poderoso para entrar na situação com a sua irmã. Viu? Tem famílias aqui que não se falam. Tem uma mulher que chora porque algo aconteceu no passado e essa mulher chora. É com a irmã dela. E estão muitos anos sem se falar. Muitos anos. Aquela irmã dela já ficou doente. Ela ficou com medo de perder a irmã e a irmã partir sem se falarem. Mas já faz tanto tempo que ela falou assim, Deus, quer saber? Eu vou perdoar e deixa como tá e que o Senhor trabalhe. Mas ela foi tirando isso do coração. Mas sabe o que Deus fala? Eu ressuscito. Eu ainda restituo. Eu ainda torno a viver o que você achou que estava morto. O Senhor é poderoso para visitar a sua irmã, onde ela está no dia de hoje. E quando você menos esperar, você recebeu uma notícia dela. Deus é poderoso para reconciliar. O Senhor está reconciliando famílias nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem famílias que sofrem, que dói, porque estão despedaçadas. Mas o Senhor é um Deus que entra com provisão. Deus é um Deus que entra para ressuscitar. Em nenhum momento aqui Deus está falando de morte. Mas Ele falou de vida, que Ele tem a vida eterna. Ele ressuscita. Você crê? Que nessa noite nós não venhamos falar assim, eu creio, Deus. Mas nós venhamos falar, eu creio, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus entra onde você não pode. Onde eu não posso, Ele entra. Às vezes a gente fala assim, mas Senhor, estou com uma situação tão difícil e mesmo assim eu tenho que falar de esperança? Sim, sabe por quê? Porque Deus é a nossa esperança. Deus é aquele que nos fortalece na nossa fraqueza. Deus é aquele que entra onde a gente não pode entrar. Deus é aquele que abre porta onde a gente não pode entrar. Mas Ele entra. Ele entra lá no seu trabalho. Ele entra lá naquela situação que você está passando. Ele entra na sua família. Ele entra com libertação. Ele entra com cura. Oh, amados, Ele entra com cura.
E essa noite, o Espírito Santo está falando assim, ó, que ele quer curar. Tem muita gente ferida. Tem muita gente ferida. Mas o Senhor, ele quer curar. Porque ele tem o bálsamo de Gileade. Feridas antigas. O Senhor quer tirar. Ele quer curar. Ele quer libertar a sua vida para que você seja livre em Cristo. Livre para viver com Ele. Aquele sentimento que está te fazendo prisioneiro, que está atando a sua vida, o Senhor quer tirar. Pessoas que foram feridas dentro da igreja e ficaram atadas. A pessoa enterrou os talentos. A pessoa cantava. A pessoa ministrava. Mas, infelizmente, pastor, tem líderes, né, que ele não pega a ovelha e aproveita na obra. Não, a ovelha vai ficar ali sentadinha. E aí não deixa o Espírito Santo mover, não deixa Deus trabalhar, não deixa a obra crescer, né? Mas o Senhor é um Deus que vê todas as coisas. E ele viu o que aconteceu com vidas aqui que está nessa live, ou que vai assistir depois, vidas que foram feridas por uma palavra e que simplesmente enterrou aquilo que o Senhor tinha. Mas o Senhor, ele fala hoje assim, ó, eu tiro as suas ataduras para você trabalhar. As ataduras serão tiradas para que você vá. Olha aqui, vá. Não é para ficar. Não é para ficar prostrado. Não é para ficar parado. Mas o Senhor, ele quer tirar nossas ataduras para a gente ir. E fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Se é para ministrar, que ministre. Se é para cantar, que louve. Se é para orar, intercessão, que seja. Se for para ajudar na obra, que seja. Mas o Senhor, ele nos quer. Amados, não há tempo mais de ficarmos prostrados. O Senhor está à porta. E ele procura um exército forte, corajoso. Muitas vezes o medo quer nos tomar. Mas o Senhor nos dá ousadia nessa noite para que nós possamos avançar. Avançar. Ele procura um exército, amado. Então não desista, não desista. Há esperança para você. Há esperança para a sua vida espiritual. Há esperança para a sua vida profissional. Pessoas que tinham sonhos, sabe, de trabalhar em lugares que parecem tão impossíveis, né? Hoje a pessoa olha e fala assim, ah, mas antigamente era mais fácil entrar lá. Era muito mais fácil. Agora eles exigem graduação, especialização. Amados, Deus abre porta onde não tem porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E Deus usa a situação. Você não tem graduação, não. Mas você tem um sonho de entrar num lugar que você já olhou lá na empresa e fala assim, ah, a empresa está pedindo essa especialização. Eu não tenho, Deus, e agora? Mas sabe o que Deus fala? Eu te ponho lá para mostrar a minha glória, para mostrar que eu ainda sou. Que eu ainda capacito, que eu abro onde você acha que não pode entrar. Mas, olha só, tem um segredo. A sua confiança tem que estar nele. Você crê? Você acredita? Se você acredita, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E quando as pessoas te perguntarem assim, como que você entrou naquela empresa? Deus me colocou. Sabe por quê?
Porque Ele não olha currículo, Ele não olha diploma, Ele não olha o que você tem ou o que você não tem, mas Ele te coloca para provar que Ele ainda é Deus. E Ele faz o impossível na nossa vida, amados. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é aquele que toma as nossas vidas nas mãos dele. Aleluia. Então não desista. Não desista de lutar. Não vamos desistir de perseverar, de nos colocar realmente, sabe, no que o Senhor quer de nós. E que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem feito. Muitas vezes a situação não tem deixado a gente ver o que o Senhor já tem feito. Amados, é nas pequenas coisas. Quando a grande coisa que você tem tanto requerido acontecer, você vai olhar para trás e vai ver que Deus trabalhou naquelas coisas que parecia ser tão pequenininha. Mas Deus foi trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no completo. Ele não vai dar uma Mitsubishi para alguém, um exemplo, né? Se você não tem como sustentar, não tem como pagar o IPVA, entendeu? Mais ou menos assim o que eu estou querendo dizer. Deus não vai te dar algo que você espera tão sobrenatural sem antes trabalhar nas pequenas coisas. As pequenas coisas em nós mesmos. Primeiro, ele trabalha em nós. Ele trabalha no nosso interior. E ele vai nos moldando. E aí, aquilo que está ao nosso redor, ele também vai trabalhando. Para quando um todo acontecer, você olhar e falar assim, foi por completo. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não deixa nada para trás. Deus não deixa nada incompleto. Deus não faz as coisas atropelado. A gente é atropelado. A gente é imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem. Ah, se não der desse jeito, vamos tentar de outro jeito. Mas Deus não. Deus, ele conhece o nosso profundo. Ele conhece o nosso mais íntimo. E é naquilo que ele vai trabalhando. Ele vai moldando. Aí quando acontece, a gente fala assim, Senhor, tantas coisas aconteceram, tantas coisas mudaram, coisas que eu nem imaginava, o Senhor fez, o Senhor operou, para honra e glória do nome dele. Amém? Amados, essa é a palavra do Senhor. Que nós não venhamos desistir, que tudo o que acontece na nossa vida é para a glorificação do nome dele. E que ele não chega tarde. É o tempo. É no tempo certo. E ele está vindo. E quando ele chega, já é para fazer o sobrenatural. Então, ele não tem rodeio. Quando ele vai fazer, é para já. Né? Eu gostaria de cantar um louvor que diz sobre a esperança. O Senhor é a nossa esperança. Então, ainda que esteja tudo morto, o Senhor faz viver. Ainda que um galho esteja cortado na beira do ribeiro, que esteja seco, ele faz aquele galho viver. Ele traz a vida, porque ele é vida e não morte. Ele sempre sabe fazer e operar nas nossas vidas coisas inimagináveis. Assim como ele diz, aquilo que não nos chegou nos olhos, nem no coração, o Senhor é infinitamente mais para fazer. O que a gente nunca nem pensou, o Senhor é poderoso para fazer. Infinitamente mais daquilo, do que você pensa, do que você sonha. O Senhor é fiel, em nome do Senhor Jesus. Então o louvor diz assim, ó. A esperança para o ferido
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para você, ao cheiro das águas brotarás, como planta nova, florescerão, teus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotarás, como planta nova, florescerão, teus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá. Não cessarão os teus frutos e viverá. Amém. Não cessarão os teus frutos, amados, mas viverá para sempre. Porque o nosso Deus é fiel, Ele permanece fiel. Receba vida hoje na sua casa, na sua família. Receba vida nos seus projetos, nos seus sonhos. Receba vida no seu ministério. Receba vida na sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que todos esses ossos sequíssimos, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite que haja vida no nome de Jesus, que o sopro de vida do Espírito Santo vai agora sobre esses ossos sequíssimos e venha restaurando, restituindo tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se foi, que você acha que está perdido, mas que haja vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Pastor, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela essa igreja maravilhosa, né, por estarmos reunidos, né, agradeço a Deus por este momento, às vezes as nossas correria do dia a dia, mas o Senhor nos dá a oportunidade de buscarmos a palavra dEle, de buscar a presença dEle, né, em meio a este caos que o mundo todo está vivendo. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, nos dar direção, não é verdade, para o nosso dia a dia. Sabedoria na nossa casa, sabedoria no falar, no agir, no pensar, para que todos os nossos caminhos vá bem com o Senhor Jesus. Amém, pastor? Que Deus abençoe o ministério, Deus abençoe a igreja. E muito obrigada pela rica oportunidade, no nome de Jesus. Nós que agradecemos, missionário, uma palavra abençoada, uma palavra que trouxe vida, trouxe renovo, trouxe restituição, trouxe uma renovação. Muitos de nós poderíamos estar desse jeito, como Lázaro estava, né? Não sei. Poderia, com sonhos guardados, como a missionária falou, né?
num baúzinho, numa caixinha, escrito num pedaço de papel, sonhos. Eu creio que tocou no coração das pessoas. Tem pessoa que foi no guarda-roupa, foi na gaveta e abriu e falou, não, eu tenho um sonho mesmo, eu tenho um objetivo. E hoje Deus está falando, sai para fora, né? Tira o que está atrapalhando, né? Tira a pedra. Missionária, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Uma palavra de bom ânimo, uma palavra que mostra que ainda há esperança em nome do Senhor Jesus. Com a missionária falou em várias áreas, né? Até dentro da igreja, muitas vezes, tem pedras preciosas, né? Mas não está sendo lapidadas, né? Não está sendo aproveitadas para o reino, né? De Deus, para que cada um tem um chamado, né? Cada um tem, como a missionária falou, um ministra, um louva, faz os dois, ou... Amém? Mas tem pessoas que estão se sentindo barradas por alguma coisa que aconteceu no passado. Mas, como você falou, sai, tira essa pedra, vem para fora, né? Missionária, eu agradeço. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família, que aonde você colocar a planta dos seus pés, a palavra de Deus diz que vou-lo tenho dado. A palavra do Senhor diz, aonde você colocar a palma de suas mãos, abençoado será. Porque o teu coração está firmado em Deus. O teu coração, Deus tem uma grande obra para continuar fazendo através da sua vida. Com esse amor que você tem pela obra. Não olha a quem, não olha status, não, mas sim olha para Deus, né? E Deus se agrada muito com isso. Então, continue com esse amor, com essa dedicação, com essa compreensão que você tem, mesmo tudo dizendo que não, como você mesmo falou, a missionária mesmo falou, nós falando de esperança, e muitas vezes nós estamos moídos por dentro, né? A missionária tem lutas, mas eu creio que dia após dia essa luta está sendo vencida. E muitas vezes a missionária nem sabe como venceu, mas sabendo que foi Deus. Você olha para cima e fala, Pai, Senhor de novo na minha vida, né? Pai, o Senhor de novo operou na minha vida. Porque você sabe que se fosse pela força dos seus braços e suas pernas, você já tinha parado lá atrás, né? Já tinha parado há muito tempo atrás. Mas Deus te usa, Deus restaura, Deus fala contigo na madrugada, Deus fala contigo no dia a dia. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado, missionária, por ter trazido essa palavra que mudou a minha vida. Eu tenho que falar de mim. A minha vida, Minha também. eu recebo. Cada frase, cada ponderação, cada oração, eu recebo. E eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, que ainda vão assistir, também vão receber a parte delas. Eu creio que vai ter testemunhos Em nome de Jesus. em nome do Senhor Jesus e que a missionária venha a ser usada grandiosamente. Se a missionária quiser dar um endereço da igreja que congrega para os irmãos que querem visitar a igreja, pode ficar à vontade, missionária. Sim, eu sou da Assembleia de Deus, né, do campo Santo André, mas a igreja fica na Rua Ouricuri, 412, no Parque João Ramalho. Nós temos culto, né, de oração às segunda-feira, às 7h30, de quarta-feira, às 7h30. Inclusive, amanhã vai ter um culto abençoado também, né, que é referente ao mês de outubro, né, mês das mulheres, né. Amanhã terá um culto abençoado, e aos domingos também nós teremos culto, né, a partir das 18h30. Os irmãos estão convidados e sintam à vontade para nos visitar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, serão muito bem-vindos. Então, nós somos vizinhos, né? A gente somos do Parque das Nações, o endereço que você falou aí é pertinho. É perto. Glória a Deus. Vou até falar para a pastora convidar a missionária para estar ministrando a palavra lá na nossa igreja também, em nome de Senhor Jesus. Nosso pastor é o pastor Daniel. Uma bênção. Pastor Daniel, manda a paz do Senhor para ele em meu nome, em nome do Senhor Jesus. Foi um prazer, missionária.
Que Deus abençoe. E eu quero te convidar mais vezes, posso? Amém, sim. Então, Amém. Glórias a Deus por isso. muito obrigado, missionária. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu recebo em nome de Jesus. Eu que agradeço. Glória a Deus. Esse foi mais uma terça-feira que nós estivemos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Ainda há esperança. Ainda há esperança aquele que crê. Ainda há esperança para aquele que crê que Deus pode mudar as vidas, que Deus pode mudar as histórias. Ainda há esperança para tudo nessa vida. Deus quer mudar a minha história, a sua história e a nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem muitas coisas, muitos planos. E na próxima terça-feira, eu quero fazer um convite para você. Em nome do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, e o Espírito Santo, Deus permitindo, eu quero estar aqui com você na próxima terça-feira. Para ter uma terça-feira dessa, uma noite dessa aqui abençoada, como foi essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Com louvores, com adoração e com a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandiosamente todos nós. E que Deus continue falando em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus está aqui nessa noite e quer falar muito mais comigo e com você. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu arrumar aqui. Deus é fiel. Eu agradeço. Eu louvo a Deus pela vida da levita Ângela Maria, pela vida da missionária que veio aqui ministrou essa palavra abençoadíssima em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, glória, aleluia, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça
de Jesus. Filho do leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Filho do leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deus está mudando a sua história, Deus está mudando a sua vida. Eu agradeço por tudo que Deus fez e está fazendo nessas terças-feiras, em nome de Jesus. Glória a Deus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus está falando novamente conosco. E eu agradeço por esta oportunidade de ter estado aqui com vocês até essa hora. Na próxima terça-feira, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos aqui com mais um. Ainda há esperança. Sabe por quê? Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus. Um grande final de terça-feira. Que tenha um resto de semana abençoado. E não se esqueça, ainda há esperança.